Sejam muito bem-vindos, meus amigos do Tática Didática. Hoje, nesse vídeo semanal aqui do nosso canal, vou trazer para vocês as variações táticas do Fluminense na temporada, né? São variações táticas que vêm da época do Roger Machado e agora continuam com o Marcão adaptando as suas ideias, a sua forma de jogar, as peças também que ele utiliza, né, os jogadores que ele utiliza, e a gente vai trazer algumas imagens, algumas explicações para vocês entenderem como o Fluminense funciona. Mas antes disso, não esqueça de fazer parte do nosso clube de membros, está aqui a descrição no vídeo, né, todas as informações aqui embaixo na descrição, e também de compartilhar, comentar e curtir o nosso vídeo. Não deixa o like, se inscreve no canal, enfim, todas as informações aqui para vocês saberem como é que funciona a tática didática, e isso ajuda demais no nosso trabalho. Então, para a gente começar, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem sobre essas variações táticas do Fluminense, né? A gente critica demais, né? A torcida do Fluminense critica demais o Fluminense, principalmente o treinador Marcão, que ele não tem um jeito de jogar, um estilo de jogar. Eu discordo um pouco, ele tem as ideias e as convicções dele. É um treinador que ainda está em amadurecimento, a experiência, essa está sendo a maior experiência dele na sequência como treinador, propriamente dito. A experiência do Marcão é mais como auxiliar técnico, né? Ele é funcionário do Fluminense, auxiliar técnico permanente. Assumiu o Fluminense com a saída do Roger, manteve algumas coisas, outras coisas ele foi adaptando. O Fluminense oscila demais, e quando oscila demais, não traz o resultado, e o torcedor cobra, a imprensa cobra, enfim, são muitas variáveis aí para a gente entender o que acontece dentro do Fluminense. Mas a gente trouxe aqui algumas coisas que podem desvendar, digamos assim, esses mistérios táticos do Fluminense, né? Para começar, o Fluminense basicamente joga no 1-4-3-3, né? A sua formação tradicional, a formação que mais se repetiu com o Marcão. E nesse 1-4-3-3 a gente tem algumas variações dentro dele. Eu vou mostrar uma delas aqui para vocês. O Fluminense joga com essa linha de 4, que geralmente é na organização ofensiva, né? Então, a linha de 4 defensiva aqui, o goleiro, mais a linha de 4, os 3 volantes. Não é muito comum você jogar, a maioria das equipes, né, não jogam com 3 volantes. Geralmente são 2 volantes e 1 meia, ou 1 volante, 2 meias, na sua maioria das vezes. Porém, o Fluminense é um dos poucos times que jogam com 3 volantes. Tudo bem, são 3 volantes que, de certa forma, não são, digamos que não são volantes que só marcam. São volantes que têm uma possibilidade de sair jogando, Nonato, Martinelli, Iago, e o André, que é o volante mais fixo, né, que geralmente joga como o primeiro homem de meio campo, ele tem uma qualidade muito boa, tanto na marcação quanto no passe. Talvez o principal jogador do Fluminense nas últimas partidas. E os dois extremos, os 2 jogadores de velocidade. O Fluminense é considerado aí pela maioria dos analistas, pela maioria dos treinadores, comentaristas, como um time reativo, né? Então ele precisa desses 2 alas aqui, né, ou extremos, como a gente chama no futebol, e o centroavante lá na frente. Alguns times também jogam com um centroavante mais móvel. O Fluminense joga com um centroavante bem fixo, né, que é o Fred, embora o Fred nessa temporada saia bastante da área. Mas a gente vai ver a variação aqui, como é que o Fluminense, na verdade, se organiza de forma defensiva, e que também é muito criticado. Essa linha de 2 aqui, que são os 2 volantes, ela ganha o extremo pela esquerda e o extremo pela direita, e o meia também faz. Então o Fluminense do 1-4-3-3 sai para o 1-4-5-1. O Fred também recua um pouquinho, e aí surge uma das maiores dificuldades do Fluminense, que é fazer a pressão ao adversário quando está sem a bola. Quando o Fluminense se organiza defensivamente, ele recua todo mundo e espera uma recuperação aqui nessa área do segundo terço do campo para fazer a transição em velocidade, junto com os seus extremos, né? Seja o Caio Paulista, Luiz Henrique, Gabriel Teixeira, enfim, o Fluminense tem alguns jogadores interessantes nessa posição de extremo, que conseguem fazer essa reação, esse time reativo, como é conhecido do Fluminense. Mas a torcida, em alguns momentos, não gosta e critica demais. A gente vai para a próxima variação tática do Fluminense, que foi utilizado em alguns jogos nessa temporada, 1-4-4-2,
Mais uma vez, o Fluminense joga com a sua linha defensiva. Aqui a gente já pode ver que o Fluminense coloca o volante fixo, né, que geralmente é o André, continua com 2 volantes, Martinelli e Iago, ou Martinelli e Nonato, e um meia armador, que pode ser geralmente Casares ou o John Arias, e 2 atacantes. Às vezes, Luiz Henrique e Fred, já foi Caio Paulista e Fred, já foi Fred e John Kennedy, já foi Luiz Henrique e John Kennedy. Caio Paulista acho que não jogou com John Kennedy nessa formação aqui, não. Então a gente vai ver a variação dela, qual a diferença dela para outros modelos de jogo. O Fluminense não faz o 1-4-4-2 tradicional, que é com 2 linhas de 4 e os 2 atacantes na frente. Ela faz sempre com esse losango, que quando se organiza defensivamente, torna-se um 4-1-3-2, que esse meia geralmente fecha essa linha aqui, e os atacantes também recuam um pouquinho. Então, essa é a variação do Fluminense, esse losango aqui que eles formam com os 3 volantes e um meia. Não é das formações que eu mais gosto, nem que são mais utilizadas pelo Marcão, mas tiveram jogos no qual o Fluminense conseguiu marcar dessa forma e fazer dessa forma esse losango aqui certinho, e quando tem a bola é interessante porque chega com o meia de frente para o gol, né? E com os 2 volantes também fazendo essa aproximação do último terço, com o volante aqui, o principal, né, o primeiro homem de meio campo, que geralmente é o André, para pegar essa segunda bola em caso de rebote e já iniciar uma jogada de ataque. Mais uma variação, essa aqui pode ser a variação no qual o Fluminense se desenvolveu melhor nas vezes que o Marcão conseguiu jogar assim. Mas ela vem, geralmente, essa formação, a formação no 1-4-3-3, na organização ofensiva aqui, né, para essa organização defensiva aqui. Então aconteceram jogos contra a Red Bull, contra o Flamengo, que o Fluminense jogou dessa forma. E aí a gente vai ver o interessante aqui. Em vez de fazer as 2 linhas, a linha de 5, o Fluminense mantém o primeiro volante aqui e fecha essa linha aqui, congestionando essa área de meio campo. E o centroavante que faz só o balanço aqui, como o Fluminense não pressiona a bola, faz esse balanço aqui, fechando linha de passe. Isso ajuda demais o Fluminense quando recupera a bola. Contra o Red Bull Bragantino, os 2 gols saíram dessa forma. O Luiz Henrique, numa grande partida, pegou essa bola aqui e partiu para dentro, pegando totalmente a defesa do Bragantino desorganizada. Então é uma formação que o Fluminense consegue se desempenhar melhor. A gente vai ver isso numa imagem mais à frente, né, do jogo propriamente dito, que facilita a nossa visualização. Mas essa é a formação que eu acho ideal para o Fluminense hoje, onde você consegue... como o Fluminense não é um time que tem muito a posse de bola, é um time reativo, você jogar dessa forma, com um volante aqui fixo, e principalmente o André, que tem uma qualidade de passe, ele atrai a linha adversária, né? Ou seja, quando o Fluminense vai sair com a bola com o Marcos Felipe, com os 2 zagueiros, David Braz e Nino, que vem jogando, o André entra aqui, faz essa função e tem a possibilidade do passe longo, da passe profundidade, para explorar a linha alta do adversário. Então, esse tipo de jogada, esse tipo de variação tática, atrai a linha adversária, dando possibilidade de fazer passes em ruptura e passes em profundidade. A gente vai ver algumas imagens aqui de jogos, né, que a gente fez lá no Twitter e mostrar para vocês em imagens aqui. Aqui a gente já pode ver a primeira formação, que é a formação mais utilizada pelo Fluminense. Então aqui a gente pode ver o extremo pela direita, o centroavante e o outro extremo aqui pela esquerda, né? Caio Paulista, no caso, John Kennedy e Luiz Henrique. Então essa linha de 3 é a mais comum utilizada pelo Fluminense no campeonato. Ela se varia dentro do jogo, como eu já falei. Aqui a gente já pode ver as 2 linhas de 4 na organização defensiva. Então, quando o Fluminense marca no 4-4-2, aqui está vendo mais um jogador aqui do Fluminense, o Fred, se eu não me engano, ou o John Kennedy está um pouquinho mais adiantado. E aqui a linha defensiva, né? E essa marcação aqui é uma coisa que também não acontece muito nos jogos do Fluminense, ela está mais alta do que o normal. Você vê essa linha do meio-campo já entrando, terminando aqui o segundo terço do campo para entrar no terceiro terço.
Então, aconteceu muito pouco, mas acontece o Fluminense jogar assim de vez em quando. E aqui é 1-4-1-4-1. Né? Aqui tem uma linha defensiva, né? O lateral esquerdo, Marlon, está aqui. O Wellington, quando joga, né? Entra, tá ele aqui, é o primeiro homem de meio campo. Os volantes, aí sim, os extremos fecham. E aí é o que eu falei, ó, o Fred fazendo aqui, fechando o passe, né? Você vê aqui que eu acho que é o Gustavo Scarpa, o jogo contra o Palmeiras, que o Gustavo fica sem opção, ó, tá vendo? Superioridade numérica do Fluminense. Ó, marcado, o lateral, o Scarpa teve que retornar a bola, e aqui ele já tem, ó, se ele quiser dar o passe aqui no meio, acho que é o Zé Rafael que está aqui, tem 2 jogadores do Fluminense para fechar esse passe, né? Um dos volantes e o Fred. Então, quando o Fluminense recupera essa bola aqui, seja com o Iago, seja com o Wellington, ele já consegue fazer esse passe em ruptura, em velocidade nas costas da linha ofensiva do adversário. Então, essa é a formação que o Fluminense desempenhou melhor as partidas em alguns momentos. Aqui, como eu falei, voltando para o 1-4-1-4-1, a linha defensiva e o André, que é o primeiro homem de meio campo, que busca essa bola entre os zagueiros, né? Ou um pouquinho mais à frente, como aqui ele está, para iniciar as jogadas ofensivas, iniciar as transições ofensivas. Então, para a gente finalizar, essas são algumas das variações táticas do Fluminense que acontecem, às vezes, de uma partida para outra ou durante as partidas, durante os jogos. O Marcão insiste em jogadores que não estão bem, e mais que desempenham essa função tática para ajudar nessa variação. No caso do Caio Paulista, que o Caio Paulista fecha muito bem essa linha do meio campo, né, para fechar a subida do lateral adversário. Enfim, cada treinador, a maioria deles tem suas convicções, tem o seu dia a dia, e a gente tem que entender e tentar respeitar o máximo possível e tentar desvendar esses mistérios, como eu falei inicialmente. O que eu acho? O Fluminense tem repertório, o Fluminense tem jogadores de qualidade, podem desempenhar essas funções, podem variar taticamente, só que como o resultado não vem, isso acaba ficando um pouco mascarado, digamos assim, e a imprensa, a torcida começa a cobrar a demissão de treinador, saída de jogadores, enfim, isso é normal do futebol brasileiro. O que a gente quer trazer para vocês aqui no Tática é isso, é mostrar que tem muita coisa dentro de um clube de futebol, dentro do jogo, para a gente entender como funciona e diminuir, entre aspas, também essas críticas aos treinadores, aos jogadores. Tá bom, meus amigos? Então não esqueça de compartilhar, comentar e curtir o vídeo. Um grande abraço e até a próxima.